Olá, tudo bem? Meu nome é Tatiana Rocha Neto, sou psicóloga e estou aqui para que a gente converse hoje sobre as relações. Relações que nessa semana, nesse mês de junho, nessa semana do Dia dos Namorados, nesse mês de junho, é quase que o amor está no ar. Pois é, então eu vou mostrar para vocês um livro de um autor que eu gosto muito, aqui da nossa cidade de Caxias do Sul, do Gilmar Marcílio. O nome do livro é Querer Sem Medo. Fica a dica, compra porque vale a pena ter esse livro. É um livro de crônicas muito boas. Ele tem uma muito especial que eu gosto muito, que tem a ver com casal. O nome da crônica é Par ou Ímpar. Inclusive, é o título do nosso vídeo de hoje. E ele fala assim, que o mundo parece que foi feito para casais. O mundo está estruturado para ter os pares e não os ímpares, que o mundo não consegue entender muito os ímpares. E é uma crônica um pouco voltada para que a pessoa realmente consiga se voltar para si mesmo e verificar o quanto ela consegue lidar com as suas questões, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus comportamentos, antes de se voltar para uma relação com o outro. Isso é fundamental porque realmente nós temos que estar muito bem conosco mesmo. Se nós não estivermos bem conosco mesmo, como é que a gente vai estar bem com o outro? Se nós não nos olharmos como o ímpar, o mundo já não olha com bons olhos a pessoa que é ímpar, como é que nós conseguiremos nos olhar bem sendo pares? Ele coloca aqui na crônica também que há um louvor aos casais, que as pessoas que entram no restaurante sozinhas, que as pessoas que entram no cinema sozinhas, ainda, você até pode achar que não, mas ainda são olhadas e um pensamento, dadas, estão sozinhas, não conseguiram companhia. Não é bem isso não. Claro, é ótimo ter uma relação amorosa, uma relação que seja algo prazeroso para a gente, mas ela só tem que acontecer quando realmente a gente sente prazer de ficar conosco mesmo. Isso é fundamental. E isso a gente aprende, isso é um aprendizado, porque muitas pessoas, muitas vezes, partem para um relacionamento pelo simples fato de medo até de ficar sozinho. Isso é algo que a gente tem que descartar completamente da nossa vida. Isso não pode fazer parte do nosso contexto. Estar com o outro, mas não ter aquela relação de cumplicidade, aquela relação de troca, aquela relação de olhar e apreciar o outro, aquela relação de poder enxergar no outro as coisas positivas, poder valorizar também as negativas e poder saber que aquilo não faz parte do contexto como um todo. Afinal de contas, todos nós temos os nossos pontos positivos e os nossos pontos negativos, não é? Então, nessa semana, nesse mês de O Amor Está no Ar, ele é muito mais realmente para a gente refletir. Não que a gente não tenha que refletir isso todo dia, né? As relações amorosas, como elas se estabelecem. Mas ele é muito bom, é um período bom para que a gente possa realmente refletir o quanto esses dias em que a gente acaba sendo mais carinhoso com o outro, ele pode se estender pelos demais dias da nossa vida, né? Afinal de contas, a gente não vive só um 12 de junho, uma vez ao ano, quando se tem uma relação. Seria interessante que se tivesse muito mais datas nessa relação, que se olhasse para o outro de uma forma muito mais intensa do que se olha todo dia, como se fosse parte ali de um móvel qualquer. Então realmente fica a dica de que a gente precisa ser bastante ímpar, a gente precisa se conhecer muito, a gente precisa estar muito bem com a gente mesmo antes de partir para essa relação com o outro, ou então partir para essa relação conosco mesmo, porque não há mal algum a gente ser ímpar, seja ímpar ou seja par, o importante é que a gente esteja bem e que a gente esteja feliz. Uma ótima semana para vocês e lembrem-se, inscrevam-se aqui no nosso canal do YouTube.